Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Irineu. Santo Irineu, chamados de Lyon. Pelo que fez, ele foi um grande sacerdote e depois um grande bispo. Santo Irineu, pelo que fez e por ser considerado o último da geração apostólica, ele foi educado por São Policarpo, discípulo de São João. Imagina, São Policarpo foi discípulo de São João e Santo Irineu foi educado, foi formado por São Policarpo. Ele foi um grande escritor do século II. Como teólogo, foi equilibrado e penetrou profundamente o mistério da encarnação redentora de Cristo, além de autêntico pastor no serviço da igreja. Relembremos o convite divino para que sejamos santos também. Santo Irineu foi martirizado. Peçamos então a Santo Irineu a graça da nossa fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que combateu muitas heresias existentes no tempo dele. O evangelho de hoje, estamos em São Mateus, capítulo 8, do versículo 1 até o 4. É preciso notar agora que o Sermão da Montanha acabou. Ontem nós finalizamos o Sermão da Montanha. E eu tenho dito para vocês que o Sermão da Montanha foi um grande sermão que Jesus fez, capítulo 5, 6 e 7, justamente do Evangelho de São Mateus, onde Jesus nos indicou, mostrou o caminho pelo qual nós devemos ser santos. Como é que nós devemos ser santos? Leiamos ali esses 3 capítulos, meditemos e guardemos no nosso coração. E nós vimos Jesus dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E lembremos também que nesse sermão, Jesus fala também a respeito da porta larga e da porta estreita. É uma metáfora para dizer que para se ganhar o céu não é fácil. A vida de santidade é uma luta constante e aqueles que não querem lutar vão pela porta larga e essa porta larga leva à condenação eterna, sendo que a porta estreita, que é essa luta constante, nós vamos vendo na vida dos santos o quanto que eles lutaram contra o pecado para poder entrar no céu. Então, lutemos. E aí nós entramos agora no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus,
aonde aqui, já no início do Evangelho, já nos diz o seguinte, para nós vermos que há uma continuidade diante de tudo que nós vimos. O capítulo 5 de São Mateus fala que Jesus subiu ali num pequeno monte e começou a ensinar. E hoje começa a dizer assim, tendo Jesus descido do monte, numerosa multidões o seguiam. Apesar de Jesus ter ensinado, falado tantas coisas, e algumas coisas assim, olhando pelo lado humano, muito dura, aquela multidão continuou seguindo. É sinal que eles realmente estavam querendo ser santos, eles entenderam que precisavam seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E já de antemão, quando Jesus desce, encontra quem? Um leproso. Lembremos que no tempo de Jesus, uma pessoa quando estava com lepra, ela era afastada totalmente da sociedade. Eu fico imaginando uma criança, um adolescente, um jovem com lepra e não podia ter contato com seus pais. Ou os pais que tinham a lepra não podiam ter contato com os seus filhos. A lepra causava justamente esta divisão. Existia o povoado ali dos leprosos, e os leprosos eles tinham que colocar um sino no pescoço, e aquele sino ia balançando ali o tempo todo, para que as pessoas, quando vissem, as pessoas já corriam, ou senão o que estava com lepra dizia lepra, lepra, leproso, aí as pessoas corriam e iam embora, não chegavam perto, para não se contaminarem. E aqui, esse leproso, ele se aproxima de Jesus. Vejam que ele não podia fazer isso, mas provavelmente ele ouviu falar da fama de Jesus, de ter curado tantas pessoas, expulsado o demônio de outras. Então ele disse, é a minha chance. E agora ele vai ao encontro de Jesus e ele se ajoelha numa atitude de humildade, numa atitude de reconhecimento do que ele é. Ele é um leproso. Ele não tem com quem contar. Só Jesus pode fazer algo por ele. Ele se ajoelha numa atitude de humildade, como eu acabei de dizer. Ele diz, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Tu tens o poder de me purificar. Imagina, meus irmãos, que humilhação aquele homem estava vivendo. Não tinha contato, não podia ter contato com ninguém. Agora ele encontra a única pessoa que poderia tirá-lo daquela condição. Senhor, meu Senhor e meu Deus, se queres, tu tens o poder de me purificar. O meu Senhor e meu Deus fui eu que acrescentei aqui para dar um sentido melhor à nossa meditação, principalmente quando nós estamos numa condição igual a deste leproso. Jesus estendeu a mão, tocou nele, está vendo? Olha, ninguém podia tocá-lo. Ele se aproxima,
Jesus não o rejeita, Jesus o toca. E aí nós vemos a resposta de Jesus: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. E aí Jesus faz a recomendação a ele, porque ele precisava ir ao sacerdote, para o sacerdote emitir uma nota dizendo que aquele homem poderia voltar ao convívio na sociedade novamente, porque ele estava curado daquela lepra. Imagina o alívio, imagina a alegria daquele homem. Se ele era casado, imagine voltando agora o convívio com a esposa. Se ele tinha filhos, imagine a alegria, a grande festa naquela família. Os filhos dizendo: papai voltou, papai voltou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vocês vejam o que é que Jesus faz, ele sendo Deus. A lepra, na Sagrada Escritura, ela tem uma simbologia. A simbologia dela é o pecado. Assim como a lepra, ela destrói o ser humano, ela destrói o corpo. Imagina uma pessoa com lepra nas mãos, ela vai perdendo os dedos, ela vai perdendo a mão. Meu Deus do céu, que situação! O pecado é assim que faz, ele destrói a alma. Você está entendendo? A única coisa, meus irmãos, que pode nos afastar de Deus e que poderá nos levar à condenação eterna é o pecado. O pecado mortal, o pecado ali dos 10 mandamentos. Isso nos leva a um afastamento de Deus. É a lepra da alma. E a única pessoa que pode nos tirar, que pode nos curar desse pecado que destrói a alma, lembrando que a destruição da alma aqui não é que a alma ela vai perder as partes dela, não é isso. É a destruição da alma no sentido de que quando ela deixar o nosso corpo, ela irá para a condenação eterna. O pecado faz isso. Só quem pode tirar os nossos pecados é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho muito amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali na cruz, quando Jesus ele olha para o Pai, ele naquele estado em que ele estava, aquele monte de cortes no corpo dele, as chagas das mãos, as chagas dos pés, aquela coroa de espinhos, e Jesus naquela atitude de sacrifício diante do Pai, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus destrói a lepra do pecado da nossa alma. E agora, a nossa alternativa é a seguinte: todos nós somos redimidos, mas é necessário que haja uma resposta da nossa parte. E a resposta da nossa parte é dizer para Jesus: Senhor, eu aceito o teu perdão, eu não quero mais pecar, Jesus. Muito obrigado pela tua morte, pela tua paixão, pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E se tem alguma coisa ainda em mim que precisa ser
purificado, se existe algum pecado que está interrompendo, que está atrapalhando a minha vida, Senhor, me cura, me liberta. Essa foi a atitude, meus irmãos, do leproso. Ele vai ao encontro de Jesus e pede perdão. Se nós não formos ao encontro de Jesus e pedirmos perdão, não tem como Deus nos perdoar. Assim como o leproso, ele perdia o convívio dos seus, ele perdia o convívio dos seus parentes, dos amigos, daquele povoado, daquela cidade, porque ele estava com a lepra, por isso ele não podia conviver com os outros. O pecado, ouça bem o que eu vou dizer, meus irmãos, o pecado nos impede de entrar na vida eterna e fazer parte do convívio dos santos no céu. O pecado nos impede do convívio dos anjos no céu. O pecado nos impede do convívio com Deus. Ele nos impede da visão beatífica. Ele nos impede de estar com Deus na eternidade. Por isso, meus irmãos, precisamos eliminar o pecado agora. Nós precisamos ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para Jesus: Senhor, me liberta. Eu não quero mais viver no pecado. Vocês entenderam? Com o pecado, meus irmãos, nós não entramos no céu. O pecado é a lepra da alma. E a única forma de nós nos libertar dele, nos libertarmos do pecado, é pedindo perdão a Deus. Para nós católicos, o pagão que está com a lepra do pecado, de não crer no verdadeiro de Deus, de servir ao verdadeiro Deus, a única forma do pagão, aquele que não foi batizado, é de ser batizado para que ele seja liberto do pecado que o impede de entrar no céu. Isso para o pagão. Para o cristão, para nós católicos que já fomos batizados, a única forma de nós nos libertarmos do pecado é a confissão. Um católico que não se confessa não se salvará. É preciso se confessar e ter o propósito de não voltar a pecar novamente. Aí é necessário. Estava lembrando de uma situação, quer dizer, muitas situações já vividas ali no confessionário, quando uma pessoa vem e faz aquela confissão belíssima. Aí, de repente, ela diz: Padre, eu vivo uma segunda união. Ou senão, eu vivo com uma pessoa e não sou casada na igreja. Meu Deus do céu, que tristeza. A pessoa estava com toda a chance ali de receber o perdão de Deus, mas ela está numa situação ilegal que ela precisa resolver o mais rápido possível para poder receber o perdão. E ali, nós sacerdotes temos que conversar, e aí vem uma catequese que é necessária, que é muito importante essa catequese, para que a pessoa compreenda que ela precisa resolver esta situação. Porque não vai adiantar ela receber uma provável absolvição, ou até mesmo uma bênção, como muitas pessoas vivem falando hoje de bênção, se ela continua no pecado. Então ela continua com a lepra. O leproso aqui, se você for observar, ele ficou totalmente limpo. A confissão
ela deve nos levar à limpeza total do pecado. Não dá para dizer assim, perdoa esses daqui e agora fica ainda uns outros lá. Não, não existe isso. Deus, ele ou perdoa por completo ou não vai perdoar. Então, por parte do pecador, tem que existir o desejo de se purificar completamente. Deus não faz a coisa pela metade. Imagina o leproso vai lá, pede que Jesus o cure, e Jesus cura ele pela metade. Cura ele das mãos, mas os pés continuam naquela situação. Não, Jesus cura totalmente. A confissão é o sacramento que nos dá o perdão por completo, não é pela metade. Então, temos que ensinar aquela pessoa para ela entender que ela precisa resolver a situação dela, para depois que resolver a situação, aí sim voltar para o sacramento da confissão e receber o perdão por completo. Se confessar pela metade, não é confissão, não é perdão, não recebe perdão. Tem que ser por completo. Você está entendendo? Imagina, a pessoa recebe o perdão de umas coisas, depois ela volta e continua com aqueles pecados. E um pecado gravíssimo, né? Imagina, o adultério é um pecado gravíssimo. Aqui eu estou dando um exemplo que hoje muitas pessoas estão vivendo essa situação. Mas nós podemos completar com outros também. Aí vem o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, por isso nós precisamos nos rever. Mas é esse perdão que Deus nos dá. Você está entendendo? Então, se você tem alguma lepra, vá em busca de Jesus. Esses dias eu recebi uma foto de uma pessoa que era religiosa e saiu da vida religiosa e estava ali a foto dela casada. Só que o casamento dela foi um casamento somente no civil. Você sabe que religiosamente o casamento no civil não tem validade diante de Deus. O que tem validade é o casamento na igreja. Que situação difícil. E aí eu fui saber que o provável companheiro dela estava vivendo uma situação de que veio de um casamento religioso. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele quis resolver a situação ou não quis. Só sei que estava casando com aquela freira que largou a vida religiosa para casar e casou no civil. Tudo pela metade. Meus irmãos, precisa resolver. Que tristeza. A lepra continua e toda lepra precisa ser tirada. Todo pecado mortal precisa ser tirado, porque senão não entra no céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, se queres, tem o poder de me purificar.